Na manhã de hoje, por volta das 6 horas e 50 minutos, uma equipe de reportagem do Grupo Diário de Comunicação sofreu uma tentativa de homicídio. Exatamente aqui que a equipe de reportagem estava, nos cruzamentos das ruas Índio Creta com a rua São Francisco, no bairro Coroado, se preparando para fazer uma entrada ao vivo no jornal Diário da Manhã, quando foram surpreendidos por uma dupla que estavam em uma motocicleta e com uma arma na mão. Imediatamente, a dupla desceu da moto e apontou a arma para a cabeça da repórter e exigiu o celular. Os profissionais rapidamente entregaram os aparelhos aos criminosos e, através de um outro celular, comunicaram à emissora do que havia acontecido e foram orientados a retornar à empresa. No momento em que voltavam para a empresa, os jornalistas reconheceram, através das vestimentas, os assaltantes, quando a dupla fazia um retorno e acabaram jogando o veículo para cima da motocicleta, derrubando os criminosos no chão. O caso aconteceu aqui na Avenida Cosme Ferreira, sentido centro-bairro, em frente a esta loja que revende pneus. Após os criminosos caírem, o cinegrafista saiu do carro, momento em que foi baleado com 2 tiros, um no tórax e outro na mão. O veículo onde a equipe estava ficou com manchas de sangue e o colete também. O pastor e cinegrafista René Silva, de 45 anos, foi encaminhado por populares até o Hospital João Lúcio, onde passou por um procedimento cirúrgico e não corre risco de morte. O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos e Defraudações, localizada na Zona Oeste de Manaus. O delegado Denis Pinho, durante uma coletiva na manhã de hoje, falou sobre o caso. Teve um assalto de um canal de televisão agora na manhã. Eles estavam cobrindo uma reportagem no bairro Coroado. Infelizmente, 2 indivíduos numa motocicleta abordaram eles e levaram o celular da repórter. Aí, infelizmente, o cinegrafista começou a perseguir a motocicleta dos indivíduos, e eles dispararam contra o cinegrafista e ele foi alvejado na mão e no tórax. Segundo informações, ele está internado no João Lúcio, não corre risco de vida. A Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações iniciou os trabalhos de investigações para tentar identificar quem são os autores. A gente orienta a sociedade a não reagir de forma nenhuma quando for abordado um assalto. Não é indicado nem a policial reagir, quanto mais pessoas que não têm preparação para isso. Fica esse alerta aí para não reagir. E a gente tem um prazo aí de 30 dias para concluir esse inquérito policial, mas a delegacia já está fazendo os levantamentos preliminares aí. Em menos de um ano, profissionais da comunicação do Grupo Diário foram vítimas da violência no estado. No dia 31 de julho de 2020, o jornalista Alex Braga e o cinegrafista Laurismar Sampaio foram atacados ao saírem do local de trabalho por um veículo por 3 homens que estavam armados dentro de um veículo. Os mesmos agrediram o jornalista e o cinegrafista. O caso até hoje não foi concluído pela polícia. E desta vez, durante uma gravação para um programa local da emissora, a repórter Natasha Pinto e o repórter cinematográfico René Silva, de forma mais violenta, por pouco não foram vítimas fatais na criminalidade em Manaus. Todos os dias, nos noticiários, há relatos de trabalhadores que saem para trabalhar e são interrompidos por assaltos e, às vezes, pagando com a própria vida. Em 2020, o Brasil foi novamente palco de uma intensa campanha de ataques à liberdade de imprensa, aponta o relatório divulgado pela Federação Nacional dos Jornalistas, publicada no dia 26 de janeiro deste ano. Ao todo, foram 428 ataques contra jornalistas, veículos e a imprensa em geral. Entre os ataques estão agressões verbais, físicas e virtuais, censura, intimidações, ameaças, assédio judicial, atos de descredibilização da imprensa e até assassinatos. No informe anual do Departamento do Estado dos Estados Unidos sobre violação de direitos fundamentais no Brasil, o documento cita ataques contra profissionais e veículos de imprensa, como o caso do jornalista Alex Braga. Ser atacado no exercício de sua função no Brasil e aqui no Amazonas está cada vez mais perigoso. Conversamos com a repórter Natasha Pinto, que é uma repórter policial e cobre matérias de homicídios, assaltos, matérias de violência na capital Manaus, que relatou como é estar do outro lado agora. Eu já cansei das vezes que eu já contei tantas histórias de pessoas roubadas, dessa maneira tão assim de surpresa. Eu me senti bastante insegura mesmo, impotente naquela hora, porque eu não podia recorrer a ninguém,
se eu falasse algo ou se eu fizesse algum movimento brusco, ele poderia atirar em mim, já que ele estava com a arma apontada para o meu rosto. Então, eu fiquei com muito medo dele atirar e da minha vida acabar ali. Então, uma sensação de insegurança muito grande. Até mesmo como é que eu vou voltar, entendeu? Como é que eu vou voltar a fazer o meu trabalho? Eu lido com a ronda policial, né? Eu fico até um pouco preocupada, isso me preocupa um pouco. E na hora lá, quando o meu cinegrafista acabou sendo atingido, eu recorri ao SAMU, né? Porque geralmente a gente recorre ao SAMU. Então tem aquela burocracia toda e tal. Eu tentei ser o mais simples e direta possível, porque o meu companheiro de todo dia, de 6 horas da manhã, já está comigo. Estava baleado, estava precisando de ajuda. Então estavam fazendo bastante perguntas, até que apareceu esse homem que se identificou como Renato, de bom coração, falou: não, põe ele no carro que a gente leva ele para o João Lúcio, que o SAMU vai demorar muito. Então, prontamente eu aceitei ajuda, que eu não sei dirigir, né? Quando eu falei para a moça do SAMU que não precisava mais, que a gente já iria ser socorrido por uma outra pessoa, pelo seu Renato. E quando a gente estava entrando no João Lúcio, eu vi uma guarnição da Polícia Militar. Foi quando eu saí do carro, pedi para o senhor Renato parar, né? O carro da redação, e corri até a viatura, falei o que tinha acontecido, dei as características e eles disseram tá bom. Foi quando eu voltei para o carro achando que eles tinham ido atrás, né? Foi quando depois eu recebi a informação, como bons jornalistas, a gente acaba recebendo informação do relatório do CIOPS, falando que não teria uma viatura disponível para atender a ocorrência que eu pedi. Então, assim, a gente fala tanto nas reportagens para as pessoas procurarem a polícia, e na hora ali que eu precisei, que o meu companheiro de trabalho precisou, eu fiquei um pouco triste. Eu sei que não é culpa dos policiais militares, não é culpa deles, porque o que faltou foi uma viatura, né? Então não é competência deles. Isso já outro lado, já um lado mais administrativo, que está deixando faltar essas viaturas que a gente vem denunciando aqui no programa. Então a gente fica à mercê então disso. Então é bem frustrante, eu fico pensando assim, se o pior não poderia ter acontecido, né? O seu René é uma pessoa assim tão carinhosa e tão atenciosa com todo mundo, e ele realmente não merecia tudo isso. Em nota, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Amazonas vem a público manifestar apoio e solidariedade à equipe de reportagem do Diário do Amazonas, empresa do Grupo Diário de Comunicação.